bem-vindos a mais um episódio do Eucatex Talks, aqui diretamente da Revestir 2025. Estamos aqui no quarto dia de feira, com muita movimentação. Eu sou a Thaís, trabalho no marketing da Eucatex. Estou aqui com a Andrea Krause, nossa desenvolvedora de produtos, consultora. Pode falar um pouquinho mais sobre você, Andrea? Então, Thaís, eu agradeço estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da história dos produtos e justamente podendo falar um pouquinho da experiência que a gente tem dentro do processo criativo. A Thaís sabe, eu sou designer por formação, também sou artista plástica, então o processo criativo está dentro do meu sangue, né? Então, tudo que a gente aspira e inspira é o processo criativo para poder chegar nas coleções e nos desenvolvimentos de produto. Certo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre tendências criativas e como elas se aplicam no nosso universo, no universo da Eucatex, no universo da marcenaria e de projetos, não é? E queria começar falando, Andrea, que você pudesse abordar sobre como a gente começa esse processo criativo, para onde a gente olha, quais são esses estudos que a Eucatex todos os anos faz, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho mais ao longo da conversa. Eu acho importante as pessoas entenderem que antes do produto vem o comportamento do consumidor. Então nós temos uma empresa que nos apoia, que é a Tendere. Ela é uma empresa voltada a pesquisas de tendência, macro e micro tendências, e ela nos apoia com estudos de mercado justamente para que a gente possa desenvolver os produtos de forma assertiva e também nos inspirar nos conceitos atuais, porque consumo é determinado por movimento, olhar para a sociedade, olhar para o que está acontecendo no mundo, e isso determina consumo. Então as novas gerações também vão mudando e com isso as formas de consumir também vão se alterando. As tecnologias, elas potencializam essas mudanças de comportamento. Então tudo isso tem que ser pensado justamente para que a gente possa chegar no desenvolvimento do produto com assertividade, mas também de uma forma que atenda à demanda do consumidor final. E é importante esse trabalho, tanto que a Eucatex faz isso anualmente há 8 anos, né? Olhando para o futuro, olhando para os comportamentos que virão através dessas pesquisas, né? Pautada realmente em pesquisa e voltada para o hemisfério sul, né? Voltada para o Brasil, para o comportamento do brasileiro, então isso é muito importante para o trabalho. Né? A gente sempre olha o Brasil como um país solar e tropical, então não adianta a gente ir lá para Milão, e a gente vai sempre olhando as tendências, mas ter um olhar para um tipo de uma madeira, por exemplo, que está muito em pauta no mercado escandinavo e que aqui não tem aderência nenhuma ao nosso mercado. O Brasil é um país de uma grande área litorânea, ele tem muita cultura regional. Então a gente sabe que madeiras mais escuras são do Rio de Janeiro para cima, né? Sudeste e Sul são outro tipo de estilos e gostos, e a Tendere nos ensinou muito para que a gente pudesse visualizar e criar produtos comerciais, né? Então o papel da Tendere é importante para trazer esses elementos, mas também entender os 4 grupos de consumidores, né? Então quando a gente olha para os consumidores brasileiros, a gente entende os 4 grupos de gosto, que são pop tropical, o sofisticado, o carioca, e temos aí mais um, né, que é o latino urbano, que exatamente. É nós que moramos nas cidades. Exatamente. E cada um deles tem uma forma de olhar para o mercado, uma forma de consumir. E o que ela nos ensina é que no Brasil esses 4 grupos são grupos que as pessoas têm em comum. Então aquilo como elas se vestem, o que elas gostam de ouvir, a forma como elas olham para a casa delas é muito projetada na forma como elas se vestem, sim, como elas são, para os gostos dela. Sim. E isso passa a ter uma influência muito importante nas tendências criativas. Sim. O que eu mais gosto do trabalho que a gente faz, pautado nesse assunto, e falando do grupo de gosto, é o quanto as referências que a gente tem ou olha, né, faz com que o consumidor mude ao longo do tempo. Então, como a gente faz esse trabalho há muitos anos, a gente vê esse movimento realmente acontecendo, né? Quais são as referências que esse estilo ou essa persona estará olhando em 2025, 2026, né? E eu lembro muito em 2016,
E veio na pesquisa que a gente olharia mais para cultura oriental. A gente olharia cada vez mais para um público coreano, cultura coreana. E isso acontece. A gente viu acontecendo. E a gente o asiático. Parece até assim, ele previu, mas na verdade o comportamento socioeconômico já estava mudando, né? E isso influenciou em referências culturais e que vai influenciando as pessoas ao longo dos anos, né? O que é muito importante, né? Como a Tender em Minas nos coloca. A gente tem um país tropical e solar, então a gente olha muito para o hemisfério sul, que tem um clima similar, mas a gente não deixa de olhar para as capitais criativas, sim. Milão, Nova York, Paris, enfim, que também influenciam o universo do qual a gente faz parte, sim. Que é o universo da casa. Né? Mas eu acho que o trabalho dela é fantástico do ponto de vista de estudo das gerações. Sim. E são as gerações que se modificam e são elas que vão trazendo os novos comportamentos que determinam o consumo e o novo morar. Né? Então essa leitura do que está acontecendo hoje com a geração Z e também com a geração alfa, que ainda não é ativa no consumo, mas traz muito essa visão da tecnologia no corpo. Então essa construção do morar nos próximos 6 anos, a gente consegue interpretar melhor através dos estudos, e aí começa a construção das tendências criativas, porque movimentos da sociedade determinam o consumo, mas, na verdade, a gente tem que olhar para a microtendência criativa, que é o nosso segmento, exatamente. Que é os interiores. Sim. E ali que a gente vai trazer, então, a inspiração para criar a coleção da Eucatex pautada nessas 4 tendências criativas. E elas são 4 tendências criativas porque elas se conectam com as 4 personas, com esses 4 grupos de gosto que a Andrea mencionou, que é o carioca, o pop tropical, o latino urbano e o sofisticado. Então a gente olha para esses 4 grupos independentes, né? Quais são as referências que eles olharão no futuro ou que está acontecendo, né? Daqui que vai gerar uma nova cultura para poder ambientar o nosso trabalho. Né? Exatamente. Então, sem esse trabalho, a gente pode dizer que fica refém de uma leitura ainda um pouco distorcida. Sim. E com o apoio da Tender, o nosso processo criativo ele é bem mais aprofundado na leitura e na assertividade do conceito da coleção. Então, por exemplo, o primeiro grupo de tendência criativa é o tropicalismo vivo. Esse grupo é muito pautado num consumidor que é o pop tropical, que pelo próprio nome diz, traduz o tropicalismo para dentro da casa. Então você tem muito verde, você tem muita estampa floral. Então a gente viu o MDF despontar muito nas tonalidades de verde nos últimos anos. Sim. Tem a questão da biofilia, mas você traz muito opulência, exuberância. Como o consumidor se veste com estampas, ele também vai reproduzir isso na casa dele. Como o consumidor se veste através de uma roupa com estampas, ele vai reproduzir isso na casa dele. Exatamente. E assim, a gente aprendeu, né? A moda aqui, aliás, no Brasil, a moda influencia o interior, o morar. Exatamente. Então, a forma como ele se veste, ele realmente leva para casa dele. E o pop tropical é realmente esse mix, né? Ele vai levando a história dele para dentro da casa e não tira o que tá lá. Então, vai sempre... E aquele mix de elementos, Sim. o que a gente chama o maximalismo natural, né? Agora, quando a gente olha para produto, então, que produto a gente trouxe para representar essa tendência criativa foi a madeira em Buiacaiapó, que tem muito essa relação com a ancestralidade, com a história dos povos originários, sustentabilidade, que olha muito para a natureza. E aí, a gente olhando para a segunda tendência criativa, a gente vai para os horizontes sensoriais. O próprio nome sensorial traduz o que a gente chama de estética fusion. É a casa, a microhabitação, os pequenos apartamentos naturais, porém com um olhar contemporâneo. E o contemporâneo vem muito dessa conexão com as redes sociais, conexão com a tecnologia digital. Sim. Por isso, horizontes sensoriais. Isso está muito presente nos microapartamentos hoje, que são uma tendência no Brasil. As casas menores, 18 a 25 metros quadrados, espaços mais reduzidos, mas as pessoas estão ali mais para um ambiente minimalista, é mais o ser do que o ter, e a conexão digital da casa
o que a gente chama de smart houses, né? Tudo conectado e essa vivência dentro de um espaço mais minimalista. Que é o do perfil latino urbano, que ele é um perfil urbano, né, na sua concepção até do nome, mas muito da cidade, de se conectar com as referências que vêm através de fontes digitais mesmo, TikTok, Instagram, Pinterest, né? É um perfil que olha muito para isso e traz isso para dentro das suas microcasas, casas inteligentes. A gente fala que eles são os fashionistas, então eu vou experimentar tudo. Então sai uma coisa nova, vou experimentar porque aquilo é novo, então eu tenho que vivenciar isso. Então é aquele consumidor que está sempre aberto ao novo. Né? E dentro dessa tendência, a gente escolheu qual madeira para identificar? Então, dentro dessa tendência, a gente escolheu o carvalho brasileiro. Por quê? O carvalho brasileiro, ela é uma madeira muito solar, ele é uma madeira tropical, ele é uma madeira que acolhe, né? Então, os ambientes ficam mais acolhedores, e principalmente porque os espaços são menores, né? Então, a gente traduz essa madeira como solar, então o ambiente fica mais aquecido. Esse é o conceito, então, da tendência criativa que inspirou a madeira carvalho brasileiro, vem dessa história de comportamento, né? Então, isso que é bacana. Legal. A outra tendência criativa são os laços naturais. Como o próprio nome diz, é o fazer manual. Então, esse olhar agora, ele está muito mais pautado no planeta, no meio ambiente. Então, é aquele consumidor com um olhar mais voltado para o meio ambiente. Então, o que eu vou colocar na minha casa tem a ver com sustentabilidade, eu tenho que saber a origem daquele produto, né? Então, você usa mais o recurso local, natural, né? Porque tem aquela pegada do carbono, de emissão de gases, de redução dos gases da camada de ozônio. Então, tem toda uma construção do discurso pautada numa morada com esse tipo de características, né? Esse consumidor a gente chama do carioca. Sim. E o carioca, bem como a palavra diz, é aquele chique casual, despojado, uma casa mais solar, representa muito o nosso litoral brasileiro, que é uma área muito grande. Então, eu acho que essa conexão representa muito o tauari. Sim. O tauari é uma madeira muito natural, ela tem os veios muito fluidos, né? É uma tonalidade amendoada. Sim. Então, a gente escolheu essa madeira para representar essa tendência criativa. Que ganhou o prêmio, inclusive. Inclusive, ganhou um prêmio internacional de melhor madeira. Esse prêmio, ele reconhece a inovação e a criatividade do desenho. Ele foi reconhecido pelo nosso fornecedor do revestimento. Esse prêmio é o Furniture Diamond Award 2025. Então, a gente fica muito feliz em poder, dentro da cadeia produtiva, Sim. o nosso fornecedor ter recebido o prêmio dessa madeira e a gente ter podido fazer o desenvolvimento do produto com essa estrutura maravilhosa, que depois que a gente aplica o acabamento para o supermate, ela fica assim uma verdadeira lâmina de uma madeira. De uma madeira. E esse ano, pela primeira vez, a gente mesclou 2 produtos diferentes, né? Quando a gente foi desenvolver o material do trabalho, né? E aí, no último grupo, que é o sofisticado, né? Que é a tendência criativa Cubo Casa, nós não trouxemos uma lâmina de MDF, a gente trouxe um produto diferente. Isso. Que é o ripado numa tonalidade cinza suprema, né? Exatamente. Aí a gente fala do conceito Cubo Casa como conceito da casa-galeria. Então, a gente olha, por exemplo, para uma loja da Zara, em que você tem um ambiente neutro e que as roupas, elas têm a percepção de um objeto de arte. Isso se traduz numa casa cheia de história da arte e também de objetos que contam as suas histórias, das viagens que esses consumidores fazem pelo mundo. Então, a casa passa a ser um ambiente mais neutro e o que, de fato, predomina são as artes e os objetos que contam as suas histórias. Sim. E o ripado entra dentro desse conceito muito focado em sustentabilidade e também em sofisticação. Então, você tem um ambiente de uma casa mais sofisticada, mais clean, e aí o ripado vem para trazer essa sofisticação e acolhimento. Como é um material sustentável, ele traduz, então, essa essência do que representa a tendência Cubo Casa. Sim, além da tonalidade cinza mesmo, que faz parte desse grupo que é um pouco mais acentuado falando em cores e estilos, né? Sim, é uma neutralidade. O cinza a gente sabe que é a cor mais neutra que existe hoje, não só no Brasil e no mundo. É a cor mais consumida no mundo em termos de tonalidade.
Então, ela combina muito bem com as madeiras claras aqui representadas pelo Cubo Casa. Legal. E assim, todo esse processo criativo de olhar para os grupos, eles convergem na própria coleção de essência brasileira, né? Se referindo a esses grupos que olham para o próprio brasileiro mesmo. Exatamente. O que é muito importante, a gente está trazendo madeiras brasileiras, um conceito da tendência da casa brasileira, olhando para a formação do gosto brasileiro e do consumidor. Então, os macrogostos, eles estão muito representados no nosso estudo de mercado, né? E aqui a gente tem um espaço dedicado a esse conceito de mood boards, né? A concepção desse espaço aqui para a feira foi justamente para que aliás, aqui são os arquitetos, né? Mas que eles pudessem manusear esses materiais, né? E trouxemos não apenas os nossos materiais em MDF, como toda a gama de produtos da Eucatex que fazem parte de uma casa, né? Um piso, tinta, e aqui eles podem realmente sentir e fazer ali o processo criativo, basicamente da forma como a gente faz internamente, né? Através dos materiais. Então, ao longo dos dias, a gente está vendo aqui o pessoal mexer nos materiais e fazer composições belíssimas, né? A gente olha, admira o trabalho, assim, das pessoas chegando à mesma conclusão que a gente chegou no estudo, né? Então, a materialização de tudo que a gente tem feito para chegar aqui e mostrar esses lançamentos, né? E tem sido um sucesso até o momento ali, todo mundo mexendo e querendo fazer, e é bem legal, né? E o que é legal é que a gente criou 4 mood boards das 4 tendências criativas. Isso. E trouxe também os nossos produtos imantados no verso. Então, você consegue tirar um produto do painel, colocar outro, trouxe alguns elementos da decoração que representam esses 4 grupos de tendência. E o interessante é assim, que o arquiteto, o designer de interiores, no dia a dia, o trabalho dele é essa composição do mood board, né? O que combina com o quê. Então, realmente, ficar ali paradinho e olhando, porque eu não sou arquiteto, eu sou designer, qual a facilidade que eles têm de compor esses moods e depois colocar e divulgar através da hashtag Meu Mood Eucatex, eu acho que valoriza muito o processo, né? Porque você vê que no final tudo se tornou muito digital. A experiência tátil, ela é importante no digital, mas o fazer, o manusear é neurociência, né? Você está ali no seu processo, com você mesmo, criando aquilo, e para cada mood a gente escolheu, então, um lançamento que o representasse. Então, acho que foi fantástica aí a ideia das tendências criativas, e ali a gente tem um cantinho que explora qual é a sua tendência criativa. Então, compartilha também um pouco dessa construção, da formação do gosto para cada uma dessas tendências criativas. Sim. E eles experienciar através dos diversos materiais, né? Tendo o nosso lançamento como ponto de partida, e ele pensar naqueles moods de uma concepção de mexer mesmo. Aqui na feira a gente está sendo bombardeados de novas referências, né? Criando novos futuros gostos, né? Exatamente. E você parar e poder mexer em materiais e poder ter esse momento de reflexão, né? De criatividade, tá sendo bastante legal. Com certeza, Thaís. É isso. Pessoal, agradecemos. Agradeço a Andréa por esse trabalho, por todo o trabalho, como profissional mesmo, que trabalha com você nesse processo. Eu me sinto privilegiada mesmo. Eu também, porque eu aprendo muito nesse trabalho com você. Atender, né? E é isso, muito obrigada pela conversa. Obrigado, pessoal, por ter ouvido até esse momento. Até mais. Até mais.